Fala geração, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. E hoje aprofundando mais um pouco nesse tema da batalha, eu queria trazer nesse momento um entendimento sobre a nossa arma de contra-ataque. Como nós iremos contra-atacar as ciladas do inimigo. No último devocional nós vimos um pouco sobre a armadura de Deus, onde nós podemos encontrar defesa contra o que o inimigo faz. E nesse momento eu gostaria de estar voltando para o capítulo 6 de Efésios e ler com vocês, a partir do versículo 10, a passagem para a gente entender um pouco mais sobre como nós iremos contra-atacar o inimigo. E Efésios 6:10 começa dizendo o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aí eu já vou pular para o versículo 17, onde Paulo começa a dizer o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos parar por aqui e vamos lá. Quando Paulo está conversando nesse momento, na sua conclusão da sua epístola para o povo de Éfeso, ele está dizendo: então, agora, após tudo isso que eu falei, nós temos que estar preparados para tanto nos defender e permanecer firmes no dia mau, portando toda a armadura de Deus, mas também temos que estar prontos para combater o inimigo, contra-atacar ele, e para isso nós precisamos estar portando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos perceber isso. Nas 4 epístolas, nós podemos perceber que Jesus era um homem que dominava toda a Escritura. Ele pega a palavra e mergulha ao ponto dele conseguir recitar todo o livro. E também podemos ver isso na sua estadia no deserto. Após os 40 dias de jejum que ele passou lá, o diabo ele se apresenta para tentar vencer Jesus a partir da sua fome. E ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que ela se torne como pão e se alimenta. Só que Jesus responde o seguinte: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Nesse momento nós podemos perceber que Jesus ele conhece a palavra, ele recita uma passagem que estava no livro da Torá, no livro dos profetas, para combater o ataque que o diabo fez. Logo após o diabo ele leva Jesus até um alto monte e ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, está escrito que com uma ordem sua, todos os anjos irão lhe obedecer. Então se joga desse penhasco e prova que isso é verdade. Só que Jesus ele contra-ataca também com a palavra. Ele diz o seguinte: também está escrito que não tentarás o seu Deus. E Jesus ele novamente é levado para um lugar mais alto. E nesse lugar mais alto, ele vê todo o Império Romano, toda Jerusalém. E lá o diabo diz o seguinte: se tu se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo que você vê. Tudo que você pode ver aqui nesse momento, eu posso lhe dar, se você me adorar. Só que Jesus responde novamente: está escrito que não tentarás o teu Deus. E com isso nós podemos perceber que Jesus era um homem que dominava a palavra. Ele conhecia cada versículo. E realmente é como João fala: ele é a palavra, ele é o verbo. Ele presenciou cada um desses momentos. Mas mesmo assim, ele não se atinha apenas com o que ele viu. Ele falava: está escrito. Ele recitava a palavra para vencer. Essa era a espada que Jesus usava. Essa era a forma como ele vencia o diabo. E é isso que Paulo está dizendo aqui aos Éfesos. Se você quiser vencer no dia mau, não apenas permanecer de pé, mas também vencer o inimigo, usa a palavra. Podemos também perceber isso quando Jesus, em toda a sua vida, ele sempre que era confrontado pelos fariseus, ele contra-atacava, ele contra-respondia com a palavra. Muitas vezes, ele até respondia aos fariseus, já sabendo que eles conheciam a palavra, mas trazendo o entendimento verdadeiro dela. Então não basta apenas a gente conhecer, de ler, mas também nós precisamos conhecer o que a palavra está dizendo
a partir do Espírito Santo. Porque é isso, a espada do Espírito. Não é apenas uma espada que nós podemos afiar ela com pedras comuns, com o conhecimento humano, mas sim com o conhecimento que o Espírito Santo nos dá. E a partir dele nós podemos estar de pé e contra-atacar o diabo. E nisso nós também podemos perceber que o salmista, no Salmo 119, 105, ele diz: a palavra ela é como a lâmpada que ilumina os lugares escuros e ilumina os meus pés. E Pedro, ele recita algo próximo na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 19. Ele diz que a palavra dos profetas é como uma lâmpada que ilumina nos lugares escuros e nos guia até que Cristo cresça em nós, até que a imagem da estrela da manhã tome conta de nós. E é isso que a gente tem que se prender. Nós não podemos apenas olhar para a palavra analisando ela a partir dos pensamentos da atualidade, do contexto modernista, mas nós precisamos nos aprofundar na palavra, nos apegando a ela como uma lâmpada, como a luz que nos ilumina, a luz que ilumina as nossas ideias, a luz que ilumina o nosso caminhar, ela que nos guia. Não é a gente que guia a palavra a partir das nossas escolhas, mas ela que guia as nossas escolhas, ela que determina onde estaremos, o que comeremos, o que vestiremos, porque ela é a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. E é isso que eu queria trazer nesse momento, que para nós permanecermos de pé e lutar nossas batalhas, nós precisamos estar empunhando a espada que Deus nos deu, que é a sua palavra. Então, por hoje é só. Espero que durante esse dia você possa estar mergulhando um pouco mais sobre essa passagem de Efésios, possa estar mergulhando um pouco mais sobre esse entendimento da necessidade da palavra e dá uma olhada também nos nossos últimos 2 vídeos que também abordam um pouco sobre esse entendimento da batalha. Um que Bia fez, comentando um pouco sobre a batalha, como nos preparar para a batalha, como Karen também aborda a armadura que nós temos que portar, como nos equipar e ficarmos prontos para a batalha que estamos travando todos os dias. Em nome de Jesus, você possa estar recebendo e sendo edificado por esses momentos de devocional que estamos tendo. Até o próximo. Semana que vem estaremos tendo mais um devocional, aprofundando um pouco mais sobre esse tema. Então, esteja acompanhando o canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e vamos junto nessa caminhada, mergulhando e compreendendo um pouco mais do que Deus quer nos revelar.